Olá João, obrigada por nos receberes aqui na tua casa, bem-vindo ao Zoomcast. Hoje vamos aqui ter uma conversa, Gilberto, João Palhinha e Susana Torres, sobre a tua carreira, sobre a tua vida e sobre como é que é estar aqui na Premier League, como é que tu aqui chegaste, o teu percurso, enfim, vamos falar um bocadinho sobre isto. E eu começo logo aqui com uma dúvida que eu tenho, que é, aliás, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é saber como é que é marcar o primeiro gol na Premier League. Não é? Porque o futebol aqui é um bocadinho diferente do futebol lá em Portugal. Então, como é que foi para ti marcar este primeiro gol? Foi uma grande emoção. Foi uma grande emoção. Vou no sexto jogo de Premier League e pronto, já tive a felicidade de marcar e em casa, ainda por cima, no estádio do Fulham, fiquei obviamente radiante. Também estava lá, não estavam os meus pais, infelizmente, mas estava o meu irmão, estava a minha mulher. E obviamente que é muito especial marcar, estrear-me a marcar na melhor liga do mundo, depois com a conjuntura toda envolvente, é sempre muito especial. Foi um objetivo obviamente que já tinha traçado e espero marcar mais gols. Marcar esse gol, eu vou e vou marcar. Eu quando vou para os jogos não penso muito, também não sou ponta de lança, não penso muito em obviamente tento sempre todos os anos bater o meu registro de, por exemplo, se um ano faço 4 golos, meto na cabeça que no ano seguinte tenho que fazer 5. Qual é o teu recorde neste momento de golos? Numa época, contando com a seleção ou sem contar com a seleção? Assim no campeonato só? No campeonato, penso que foi a época passada que foram 4 golos. 4 golos, exatamente. Com a seleção foram 4 golos. Portanto, espero esta época ser... Já faltam mais 4 pelo menos. espero bater esse recorde. Se eu inverter a pergunta agora, poxa, 4 gols, né? Era a mesma posição. Quantos tornozelos foi na época, né? A gente tem mais números aí. É capaz, ir mais nos carrinhos e nas recuperações. Exatamente. Que são funções diferentes. Exatamente. Mas meto sempre isso na cabeça. Meu pai diz-me sempre que o golo é muito importante e é verdade. O golo, tu quando marcas, podes não jogar bem, mas um golo não deixa de ser um golo e é o que fica. E isso acontece com muitos jogadores, às vezes nem dás por eles em campo, mas depois que se marcam já é o que vai ser falado nos jornais, na comunicação social, já é o que fica, portanto... Então isso significa que no final das contas o resultado é que importa? Exatamente. Então nem sempre os melhores são aqueles que ganham, quem ganha é quem marca, não é? E o que interessa mesmo é o resultado final. É o resultado final, é o que fica, não vale a pena, então no futebol é o que as pessoas vão lembrar sempre, é do resultado final, não é do jogo, se jogaste bem ou mal, o que importa é o resultado. E isso a vida tem demonstrado isso. Boa. Olha, e diz-me uma coisa, como é que foi tu saíres do clube do teu coração, não é? Porque o Sporting foi apesar de teres passado também pelo Sacavenense e por outros clubes e emprestado, mas o Sporting foi o clube onde tu se calhar tiveste o teu passaporte para aqui. Eu diria que aquilo começou ali um bocadinho no Braga, não é? O Braga é que foi a viragem, ali já tiveste em... Sim, em Braga já, porque me afirmei de vez tipo já tinha jogado anteriormente na Primeira Liga, já tinha sido emprestado outras vezes, no Moreirense e no Belenenses, mas foi no Braga que depois também tive a oportunidade de jogar competições europeias, a visibilidade já foi diferente, já foi mais à semelhança de um Sporting, e isso depois também me ajudou a estar mais preparado depois quando voltei ao Sporting, no ano seguinte. E não é fácil sairmos de casa, sair ao pé da família, sair ao pé dos amigos. Foi a primeira vez, eu sou de Lisboa, já tinha ido jogar para outras zonas do meu país, mas é totalmente diferente quando saio do próprio país, ou seja, é a primeira vez que estou a ter esta experiência internacional e está a correr muito bem, estou muito feliz, as logísticas de casa, de tudo o que é este futebol também tem desenrascado bem. E pronto, sabia que isso algum dia mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Qual foi o maior desafio aqui na logística, até agora? Foi tratar do seguro do carro, talvez. Foi tratar do seguro do carro, porque pronto, esta é a malta quando sabe que somos jogadores da bola, tenta sempre aproveitar um bocadinho, mas felizmente guiei-me, conseguiram. Tive a ajuda de pessoas também de cá que já estão a viver cá em Inglaterra há alguns anos, e são portugueses, que me tiveram a amabilidade de ajudar com isso e outras coisas, quando tenho dúvidas também estou sempre à vontade para
comunicar com elas e pronto, torna muito mais fácil também esta minha estadia aqui e estes primeiros meses são sempre mais exaustivos, mas tem corrido muito bem. Que é a adaptação. E muitos jogadores passam por isso, não é? Porque toda a gente quer crescer na carreira e às vezes o crescimento implica sair do país onde estão para ir para outros clubes, mas às vezes nós não consideramos, ou o público em geral não considera o quanto é difícil quando a pessoa muda, não é só o clube e o treinador, há toda uma mudança logística de país, de cultura, de língua, tu desenrascas bem com a língua. Agora desenrasco-me bem melhor. Tinhas boas notas em inglês? Não tinha muito boas notas, não tinha muito boas notas. O meu inglês era mais das séries, dos filmes, às vezes mesmo de estar na brincadeira, por exemplo, apanhar colegas meus no Sporting, no Braga, colegas meus que eram estrangeiros. Lembro-me, por exemplo, do Bas Dost lá no Sporting. O Bas Dost, quando estava lá no Sporting, ele falava inglês e eu próprio forçava-me a mim mesmo falar inglês. Eu sabia que não quer dizer disparates às vezes, mas forçava-me a tentar falar com ele para ver se depois também melhorava com a minha prática, não é? E felizmente tenho desenrascado bem algumas coisas, principalmente quando eles começam a falar entre eles os ingleses aqui, é um bocado complicado de perceber. Agora, quando é um português a falar com o inglês, ou um sérvio, por exemplo, como temos o Mitrovic na equipa a falar com o inglês, aí já percebo muito melhor e a comunicação é muito melhor e da mesma maneira que cada 2 meses para cá tenho vindo a evoluir, tenho a certeza que a meio da época ou no final o meu inglês já vai estar bastante melhor. Isso é interessante, porque quando eu cheguei aqui não falava nada. Cheguei na Inglaterra para jogar em 2002, não falava nada. E existe o grupo da sacanagem, né? Os jogadores que querem fazer a sacanagem. Pô, eu vou te ensinar uma palavra, me ensinava a pior palavra possível, que eu não podia falar. Fala com fulano aqui essa palavra, né? Mas isso, Palinha, ele entra no desafio do atleta, né? Essas mudanças de lugar, com o idioma. Como você lida com as mudanças, cara? Com as mudanças de lugar, você vem desde o princípio da carreira fazendo upgrade nela. Então, cada mudança, ela gera, a princípio, um desconforto, mas ao mesmo tempo um desafio bom, porque você está crescendo. E como é que você lidou nesse tempo todo com cada mudança? Eu tenho me lidado bem, eu sei perfeitamente que na vida existem muitas mudanças, mas esta mudança, na minha opinião, foi para melhor. Traz-me outras mudanças extra futebol, não é? Que é aquilo que estávamos a falar há bocado, mas pronto, faz parte. Para termos umas coisas melhores temos que abdicar se calhar de outras, mas isto é como tudo na vida, não se pode ter o melhor dos dois mundos e temos que nos adaptar. Eu acho que o ser humano é muito assim, é muito de... Nós adaptamos muito. Eu, por exemplo, lembro-me, isto é um excelente exemplo, por exemplo, aqui a condução, aqui que eles conduzem do lado contrário, não é? E isto na primeira e na segunda semana fazia muita confusão e eu não sabia como é que pensava que ia ser mesmo muito difícil adaptar-me àquela questão do volante ao contrário. E a verdade é que hoje em dia se calhar se for para Portugal já me vai ser estranho conduzir do outro lado. E é um exemplo, é um dos exemplos que eu acho que nós acostumamos e habituamos às coisas que a vida nos vai pôr pela frente, vai-nos pondo pela frente e pronto, tem corrido bem. E tudo o que seja mudança, obviamente que eu estava numa zona de conforto, que é estar no meu país, estar na minha cidade, estar na cidade em que cresci, estar junto da família, dos amigos. E essa é para mim a principal mudança e a que mais me custa ao fim e ao cabo desta decisão que tomei, mas depois há outras coisas boas, eles também sabem perfeitamente que é pelo nosso futuro, pela nossa vida, por tudo aquilo que sempre fiz, né? Nós sendo jogadores sabemos perfeitamente que o nosso objetivo é chegar o mais longe possível, jogar os melhores campeonatos, jogar contra as melhores equipas, e aqui em Inglaterra temos uma visibilidade totalmente diferente e todo o mundo vê os jogos da Premier League, coisa que não acontece se calhar em Portugal, ou só acontece quando é Benfica Sporting Porto. Infelizmente é assim, mas... E é mais competitivo aqui também, não é? As equipas são mais semelhantes, não é? Lá em Portugal temos os 3 grandes, que agora se calhar são 4, não é?
considerando aqui que o Braga também já se considera um grande, e depois outros estão lá muito próximos, mas depois há uma diferença muito grande para o resto da tabela, assim, diferenças muito, muito grandes. Aqui em Inglaterra isso não acontece, não é? Os clubes são muito mais idênticos, preparados, os estádios são todos muito bons, ou seja, é tudo mais equiparado. A competitividade é muito grande, né? Você está falando com palhinha, Suzana, quando eu cheguei, o futebol era ainda um pouco diferente do que é hoje. Em que sentido, né? Não em relação ao jogo, mas fisicamente ele exigia um esforço diferente, porque era muita jogada aérea. Eu lembro que no início parecia que eu era atropelado todo o jogo. Eu demorava 3 dias para recuperar. Né? Hoje eu vejo as equipes, né, por exemplo, como o Fulham, hoje outras equipes com outro perfil diferente dos grandes que estão na frente da tabela, jogando um futebol de muita qualidade também. Né? Então isso facilita para o Palhinha, que tem um perfil de jogo, sai de Portugal, vem para cá. Talvez para mim facilitaria um pouco mais quando eu vi, mas isso não aconteceu. Por quê? E no processo de mudança, mesmo a gente eu estava no Brasil, você em Portugal, você tem essa aspiração, né, de mudança também, porque entra o crescimento. E chegar aqui, cara, deu algum medo, receio, fala assim, poxa, agora era uma mudança que eu queria para crescer. E agora eu chego aqui, essa mudança, de repente, ela me traz ao mesmo tempo uma insegurança, pô, cheguei, e agora? Não, a partir do momento em que tomamos uma decisão, acho que depois de estares com arrependimentos ou estares com receios daquilo que vai acontecer, acho que não vale muito a pena pensar no que é que... Eu acho que às vezes nós temos muito isso, que é, às vezes a nossa cabeça leva-nos para os pensamentos mais negativos no que diz respeito quando temos dúvidas de alguma coisa. Mas eu foco muito naquilo que tenho que fazer esta época, ia pensar também nas coisas benéficas que é jogar na Premier League, jogar contra as melhores equipas do mundo, ter a visibilidade que em Portugal, por exemplo, não se tem. Se fizer sempre acho que se fizermos sempre bem o nosso trabalho, ou se dermos tudo aquilo que temos, eu acho que a vida nos acaba por encaminhar, não é? Pelo menos tem sido assim comigo, uma outra já tem sido assim. E eu tomei muito esta decisão, acima de tudo, por causa disto que estamos a falar, acima de tudo da visibilidade que a Liga tem, do sonho de poder jogar aqui, os meus pais, a minha família, pessoas que muito ligadas a mim, toda a gente que já teve a oportunidade de ver aqui jogos reconhece aquilo que estamos a falar. É como se costuma dizer, é outro campeonato, não é? Exato. A todos os níveis. E pronto, e esta questão de estar longe, mas eu continuo a ir a Portugal, a minha vida continua, não estou lá, mas continuo a acompanhar o trajeto, o trajeto dos colegas meus, continuo ligado ao clube também, ao Sporting, continuo ligado a toda a gente. E a vida de futebolista é isto, a nossa carreira é curta e isto passa a correr. Há uns tempos atrás estava eu lá na equipa B do Sporting, mesmo na formação, e agora já estou com 27 aninhos e aqui a jogar Premier League. Parece que foi ontem, né? E parece que foi ontem, exatamente. No futebol, eu acho que é muito por nós no futebol jogamos, de facto, de ser semana a semana, jogo a jogo, vivemos isto muito, muito rápido e às vezes, quando estamos mais sós, dá-nos muito que pensar como o tempo passa. Acho que se não usufruímos bem daquilo que nós mais gostamos de fazer, depois lá no futuro vamos sentir remorsos. O Fulham é um excelente clube, um clube que me dá todas as condições também para me tornar melhor todos os dias. Os meus campeonatos favoritos sempre foi Inglaterra e Espanha, apesar de serem futebol totalmente diferente. Sempre gostei muito do futebol em Espanha e do futebol inglês. Acho que o futebol inglês, que se calhar até é o que me identifico mais. E depois também, obviamente, tens a ter a felicidade das coisas acontecerem, não é? E eu acho que essa felicidade aparece quando nós somos profissionais, quando damos tudo o que temos e tem sido assim a minha carreira, resumidamente. Então, cá estávamos a falar de uma coisa engraçada, que é o facto de
agora és considerado uma muralha aqui, na Premier League, então tu gostas mesmo é de dar cacetada na malta, não é? Tipo, travalos. Tipo, por mim não passas. Não é essa posição, a gente não dá cacetada. Não a gente só faz um carinho no tornozelo. Só uma meiguice. Apenas um carinho no tornozelo. Tipo, as pessoas passa a bola ou passas tu? Os dois é que não, É né? porque as pessoas confundem. A gente faz um carinho no tornozelo, mais nada. Não, mas é sempre bom. Sou um jogador que tem as características que tenho sou um jogador que privilegia muito o contacto, mas tudo sem maldade. Quando vou à procura de recuperar a bola, vou sempre sem maldade, vou com a agressividade saudável, e quem me conhece bem sabe bem e concorda de certeza com o que estou a dizer. O prazer que tenho de recuperar a bola às vezes, de ver uma pessoa ou de fazer um carrinho, de recuperar a bola de uma maneira assim entusiástica, sabes? Acho que às vezes dá-me tanto prazer como se tivesse quase marcado. É como já é minha. Exatamente. E aqui eles têm muito isso. Aqui em Inglaterra, eles, por exemplo, aqui no estádio valorizam muito um corte, valorizam muito uma recuperação, valorizam. As bancadas. Isso dá-me mais energia a mim para somar a cada ação do jogo. Olha que interessante o que tu estás a dizer. É quase como se o ambiente te desse combustível para tu fazeres mais e melhor. É? Aqui tens muito isso. Aqui, eu já tive, acho que na última entrevista que dei até para o jornal inglês, tinha tido a oportunidade de dizer isto. Os adeptos aqui têm muita, por exemplo, lá em Alvalade também tínhamos. Acho que em qualquer estádio, no mundo do futebol, se tu estás num estádio e o público puxa por ti, quando tu vais ao chão, quando ouves aqueles barulhos na bancada das pessoas a puxarem por ti, quando tens uma boa ação, eu acho que muitas das vezes, quando nós, por exemplo, da mesma maneira às vezes que interfere. Essa era a minha segunda pergunta, não é? Sim. Quando isto é ao contrário. Às vezes, quando a ação do público, quando tens uma ação menos boa, às vezes deixas interferir pelo exterior, da mesma maneira também acontece com uma coisa benéfica. E eu acho que isso são essas coisas na nossa cabeça que temos que o jogador com o tempo vai aprendendo a assimilar. Mas é sempre difícil. Nós obviamente que quando tens ações boas vais ficando cada vez mais confiante, por isso é que é importante também começares o jogo começares bem, sim, porque isso depois acaba sempre por ter interferência no teu jogo, ainda para mais quando jogas em ambientes e estádios com isto parece uma bomba pronta a explodir, não é? Os estádios em Inglaterra, que aquilo, tu tocas na bola, fazes uma coisa boa, aquilo é impressionante. Eles cantam o teu nome já. Já cantam. Porque todos os jogadores têm uma musiquinha, não é? Felizmente sim, e foi logo tipo no segundo meu jogo aqui, já estavam a cantar uma música, e já me tinham inventado uma música. E obviamente são rápidos aqui, né? Eles são artistas. Eles são rápidos. Mas é fantástico nós ouvirmos o nosso nome nas bancadas, a nossa família também sentir o que nós sentimos, e isto é o carinho aqui que as pessoas também têm e o respeito que as pessoas têm pelo jogador de futebol. Não é à toa que os jogadores todos aqui sentem-se diferentes, não é? Sentem-se diferentes. Eu acho que aqui as pessoas respeitam muito o jogador de futebol. Obviamente as pessoas também a criticar, não é? Como isso é em todo lado assim, mas o respeito no estádio, no próprio estádio, a seguir ao jogo, acho que é muito grande. Eu posso estar a jogar num estádio de uma equipa adversária, eu posso sair do estádio a pé que não me vão fazer nada, percebes? Acho que pode andar, pode ir para o restaurante tranquilo. É nesse respeito que falo. Eu, se for jogar, por exemplo, nós tivemos um derby com o Brentford, que é também um clube aqui da mesma cidade, agora com o Chelsea, por exemplo, se um jogador do Chelsea ou do Brentford sair do estádio do fundo, que são derbys, nós em derbys em Portugal é impossível um jogador do Sporting sair do estádio da Luz, não é? A pé, não é? O Brasil esquece. E no Brasil muito menos também. Acho que pronto, são estas coisas que aqui são diferenciadas, mas para melhor, e estou muito contente por experienciar estas mudanças todas de padrão que estava habituado. Sentes que quando tu chegas aqui à Premier League, tu parece que já és outro jogador, não é? É quase como tu cheguei a outro patamar,
já sou outra pessoa e o que é pedido de mim, não é? O que é exigido de mim é que eu tenha outra responsabilidade, outra postura, outra... Sentes-te diferente? Aqui o que sentes diferente sentes-te se calhar valorizado de maneira diferente, ou seja, quando estás a partir do momento em que estás a entrar em campo e olhas para o lado e estás a jogar contra os melhores jogadores do mundo, não é? Os jogadores que sempre viste na televisão, é sinal que tens feito bem o teu trabalho e só tem que deixar orgulhoso. E eu felizmente o meu trajeto, a minha vida até aqui tem-me posto bastante à prova e juntamente com o apoio da minha família também tenho conseguido dar a volta a muitas situações como cada jogador atravessa dificuldades na vida, que isto não há uma carreira que seja sempre gradual e eu graças a Deus graças a Deus tenho o apoio familiar que tenho também e que me ajuda a projetar todo o trabalho que depois faço dentro de campo. Sem dúvida. Eles também sofrem contigo? Claro, tanto ou mais ainda que eu, não é? Às vezes ele sofre mais que a gente que joga, né? Porque entra o lado emocional, né? É sempre Vocês diferente. têm que dizer, calma, isto resolve-se, isto... O atleta ainda tem uma grande vantagem nesse aspecto, porque ele se prepara e vai para o jogo, né? A família não tem como fazer muita coisa dentro do campo. E dentro dessa posição, né, que você joga, o que para o Palhinha não pode faltar, né, dentro dessa função? Como é que você se prepara e mentalmente, como é que é para você se preparar para fazer essa transição de uma liga para outra, para enfrentar grandes jogadores, sabendo que muitas vezes, né, como nós falamos agora há pouco, vocês vão ter que sofrer mais no jogo, né, no sentido de correr mais para pegar a bola, ter a posse de bola, comparado a outras equipes. Como é que o Palhinha se prepara para esses jogos, principalmente o lado mental do Palhinha? O lado mental é mudar o chip um bocadinho, sabendo perfeitamente que, eu, por exemplo, eu senti muito isto quando vou à seleção, estou falando um pouco, eu, por exemplo, na seleção, eu a primeira vez que cheguei à seleção, eu fiquei tipo, radiante, não é? Deslumbrar, exatamente, porque estás ali com os jogadores das melhores equipas do mundo, e tu estás ali presente, acaba por ser um sentimento um pouco semelhante àquele que estou a sentir agora quando vou defrontar equipas como o City, o Liverpool, mesmo aqui as equipas de meia tabela para baixo, todas as equipas da Premier League têm excelentes jogadores e jogadores de seleção, não há nenhuma equipa que não tenha, portanto... Jogos difíceis, né? Muito difíceis. São muito competitivos aqui. Este início de campeonato diz-nos, início de campeonato e todos os anos anteriores dizem-nos bem o que é primeiro, o último classificado pode ganhar ao primeiro, e esta competitividade que eu acho que também essa fome que eu tenho e eu e os meus colegas também temos eu sempre disse que quero usufruir deste espaço de jogar a Premier League, e usufruir para mim é o que é mais importante neste momento. Depois, fazer as coisas como tenho vindo a fazer, agora é muito especial quando estamos a jogar contra os melhores jogadores, isso também nos ajuda muito a crescer. Meu pai disse-me isto há uns dias também, o facto de, por exemplo, o jogo nós em Portugal, eu estava no Sporting, passávamos quase sempre o tempo todo com a bola, coisa que aqui não acontece. Aqui corres mais atrás dela do que propriamente estás com ela, e são essas coisas depois que nos ajudam a trazer muitos outros aspectos positivos. Eu também passei isto em Portugal, quando estava no Moreirense, no Belenenses, já tive certas etapas, certos desafios da minha vida que me meteram coisas, padrões diferentes, e tive que me habituar, e eu olho para o Fulham um bocadinho aqui como, por exemplo, no estilo tipo do Fulham. O Fulham, por exemplo, na Premier League, se calhar é semelhante a uma equipa que luta pela manutenção na Liga Portuguesa também, que, estás a ver,
E eu olho muito para isso como um desafio, acima de tudo, porque toda a gente está à espera que aconteça o que aconteceu nos anos anteriores, e eu meto muito tenho na minha cabeça que em fazer uma época surpreendente, juntamente com os meus colegas, por toda a gente, antes o adepto de futebol tem muito essa mania de julgar as coisas e de já ser aquele treinador de bancada e dizer o que é que vai acontecer antes de... Eles têm bolas de cristal, não é verdade? Como é que as posições que os clubes vão ficar já no início da época, e eu acho que temos a ambição, eu e os meus colegas, de surpreendemos toda a gente, e juntamente a isso depois o que virá para a frente logo se vê, mas quero fazer um bom campeonato, um excelente campeonato, quero fazer juntamente com os meus colegas, quero obviamente dar nas vistas, e pronto, ser eu mesmo. Então, na tua posição, que características é que tu sentes que tu tens que ter ou demonstrar para tu te diferenciares de todos os outros que têm a mesma posição que tu? Como é que um jogador, mesmo que não fosses tu, como é que um jogador na tua posição se pode diferenciar? Isso é uma pergunta, não é propriamente fácil responder a isso, porque isso depende muito também do que um treinador pede ao jogador. Eu, na minha visão, tenho a opinião de que um jogador na minha posição tem que ser um jogador bastante intenso, tem que ser um jogador que queira recuperar o máximo número de bolas possível, que jogue simples, não se ponha com invenções, um jogo que faça fluir também o jogo de uma maneira rápida à equipa. Tem que ser basicamente um elo de ligação quando a equipa precisar, e eu acho que eu olho muito para mim como, de certas maneiras, de certa maneira, às vezes um bombeiro de serviço quando a equipa está sem a bola, percebes? Eu tento muito basear-me, por exemplo, quando estamos sem a bola, de querer recuperar o máximo número de bolas possível, para que a equipa depois também tenha mais bola, e quando temos bola é jogar simples e fazer o jogo fluir da maneira mais benéfica possível à equipa. Acho que um jogador na minha posição tem que ser basicamente isto, tem que ser uma ligação aos restantes jogadores, e há coisa que, por exemplo, que um treinador me disse que nunca mais me esqueci, que foi o Josualdo Ferreira, quando foi a primeira vez que fui treinar a equipa principal do Sporting aos 17 aninhos, me tinha dito que a simplicidade do jogador, até essa frase marcou-me, porque, para além da experiência toda que o Mr. Josualdo já tinha, e ele disse-me que a minha simplicidade era a tua grande força? Uma das minhas grandes características, e para nunca mudar isso. E isso esteve sempre na minha cabeça, por isso também dizer-te isto da questão da simplicidade, e pronto, e eu sou um jogador, se calhar outros jogadores têm se calhar características diferentes, mas eu olho muito para mim como um jogador que gosta de fazer recuperações. Se calhar a importância, por exemplo, uma recuperação de bola que tem para mim não é a mesma coisa se calhar que tem para outro jogador. Para ti é um gol. Recuperação, já marquei. Bem isso. Mas é um sentimento de dever cumprido. Sim, exatamente. Não é? Vocês façam lá o que vocês quiserem, quando nós perdemos a bola, eu vou lá, recupero, entrego outra vez para vocês continuarem a fazer. Sim. Estás a servir a tua equipe ao fim e ao cabo. Essa é uma função, né, Suzana, que o Palhinha faz, né? Digamos o seguinte, ele usou uma expressão, ele é o bombeiro, ele está ali de prontidão quando ele está sem a bola. Ele tem que ficar atento a tudo que está acontecendo ali, ele é o guarda-costa. Aconteceu um problema, ele vai lá e resolve, ele é o cara que resolve. Ele é o resolvedor de problema. Então, mas qual que é a importância disso? Ele conhecer o papel dele. Quando ele conhece o papel dele, a função dele de campo, né? No Brasil a gente usa a expressão carregador de piano, né? Mas tem uma diferença. Você está fazendo esse progresso que ele está fazendo na carreira, e chega aqui numa liga tão forte, né, e jogar com os melhores jogadores do mundo, uma liga como é a Premier League, não é somente carregar o piano, é saber carregar o piano, não deixar ele cair.
Então aí eu já vi ele jogar, né? E via o que ele fala. Olhando isso aqui, poxa, eu vou ter um pouquinho de tempo, né? Porque a função era a mesma. Então, conhecer o papel é fundamental. E, cara, outro dia me fizeram uma pergunta muito legal. Eu vou repetir ela para você. A Suzana fez uma pergunta que você fala nas coisas que você está fazendo, precisa fazer e tal, para acontecer. Imagina o seguinte, um dia vai que o Palinha não está tão bem numa partida. E você tem uma coisa que não vai bem, ou de repente não passou tão bem a noite, não dormiu bem. Mas se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer nessa partida, mesmo você não estando 100%, uma coisa que você precisa falar assim, cara, eu preciso fazer uma coisa bem. O que seria essa coisa dentro de campo? Para mim o mais essencial é não perder o foco. Acho que não. Eu acho que isso está muito ligado à nossa cabeça. Não, o facto de não desviarmos um bocadinho do foco, quando temos uma má ação, quando fazemos um mau passo, quando temos uma perda de bola, quando não recupero a bola da maneira que devia, por exemplo, não recupero uma bola, Sim. Não me deixar remoer com isso e focar-me na próxima ação. Acho que é principal aquilo que tenho que valorizar mais dentro de campo. E ela volta para o que você falou agora há pouco, da fala do Gesualdo, a simplicidade. Então você arruma ação, algo que é importante para você. Poxa, eu não posso perder o foco. Eu não estou bem na partida, errei a primeira jogada, a segunda, mas eu não posso perder o foco. Vamos focar na próxima ação. E entra a questão da simplicidade do jogo, né? Então acho que tem esse lado também que é importante para você tomar confiança novamente. E, cara, você é supersticioso? Sou no Brasil nós temos essa questão, superstição, né? Não há tem nenhum uns que um diga pouco que não. mais do que outros, né? Quer dizer que não está a mentir. Sim. O que não é torna-se. Começa a jogar futebol, já está supersticioso também. Sou supersticioso, mas no futebol não tenho muitas superstições, vou ser sincero. Rotinas? Tens alguma rotina? Assim, coisas que tu dizes, tem que acontecer que é para o jogo correr bem? Não, simplesmente entro com o pé direito, benzo-me antes de campo. Acho que são assim as únicas. Vês, tu também és muito complicado. Há malta que é muito complicada, não é? Há malta que usa os mesmos boxers, tem sempre aquela, se não usarem os mesmos boxers, ou se não usarem. ou se não, já apanhei tudo. Eu já apanhei tudo. Qual foi assim, a mais esquisita de todas? Sem dizer quem foi. Não, acho que foi mesmo essa dos boxers, acho que é assim das mais engraçadas que tenho. Acho que é assim. Lavam-nos, pelo menos. Devem lavar. Olha-nos Deus, não é? Ao menos isso. Não, mas essa superstição é muito curiosa, né? Porque eu joguei com um jogador. Acho que basicamente isso, eu fazia minha oração e tudo. Tinha na verdade um ritual, né? Para entrar no jogo, né? Então eu fazia minha oração, eu gostava de entrar com o pé direito no campo. Mas eu joguei com um jogador aqui no Arsenal que ele colocava uma moeda por baixo da palmilha da chuteira. Isso é sinal de bom contrato, o contrato a melhorar, né? Pode ser. Do lado direito ainda, do lado direito, do lado da perna que cruzava. Acho que era para cruzar bem. E se eu fosse uma nota? Como é que era? Se fosse a nota, eu perdi a nota. Pelo menos a moeda não desfazia ali com o suor. Acho que é para ajudar a cruzar bem, alguma coisa assim, alguma mística. Mas o curioso, né, Suzana, essa questão de superstição, fiz a pergunta porque no Brasil a gente tem muita superstição, né? Na América do Sul, principalmente. E eu lembro que no clube que eu joguei, no Atlético Mineiro, existia a pessoa que a gente lá chama roupeiro, não sei como é que vocês chamam no Portugal, que cuida do material, dos jogadores, roupeira também, né? E um dia ele foi me contar uma história de um jogador que foi jogar no clube, já isso nos anos 80, ele ficou muitos anos no clube. E aí quando ele foi pegar a chuteira desse jogador para limpar após treino, quando ele levantou, mas disse saiu um monte de folha, sal grosso, mas não sei o quê. E esse jogador ficou assustado, pelo amor de Deus, não pega mais na minha chuteira, deixa quieto que agora é só eu que limpo. Né? Além de ter essa coisa de botar alguma coisa, uma folha, alguma coisa assim que para ele era algo místico,
Mas ele nunca mais deixou o roupeiro cuidar da A chuteira questão é dele. que eu não percebo, porque a malta usa esses amuletos e essas coisas. E uns dias ganha, outros dias perde. Portanto, não Sim. funciona sempre, Mas não eu é? acho que é muito. Eu acho que até num dos livros que tu escreveste, eu acho que vem a falar, não sei se é acho que é das substituições. Eu acho que é muito devido à nossa. Funciona muito devido à nossa cabeça. Claro. Se nós Sim. cismarmos que Exato. aquilo por exemplo, se. Sei lá, eu se não tenho essa ação da substituição, ou se não consigo realizar no momento, a minha cabeça se já vai pensar antes do jogo que vai correr mal, automaticamente vai atrair más energias, não é? Exato. Porque tu acabas Eu por acho que é criar muito- isso. Porque tu Exato. dizes assim, vou falhar, falhas, vou não sei o quê, isto não vai correr bem, não corre. Tu estás a criar essa realidade. Exato. Assim como quando tu entras e assim, eu vou cortar esta bola, tu cortas a bola, porque tu acreditas que sim. É, eu Agora, se acho- estiveres ansioso e com medo, já vais contra a intensidade, mais a medo, retrais-te um bocadinho, não queres o contacto e acaba por ser essa a realidade. Eu acho que depende muito disso da nossa cabeça. Agora lembrei-me de outra também, por exemplo, na seleção, nós antes dos jogos temos sempre, o chefe faz sempre, mas já há uns anos que é assim. E eu quando lá cheguei, pá, o arroz doce já parece já é uma substituição que a seleção tem que ter no dia antes do jogo. E é doce? É doce, é. É mesmo doce? É o melhor arroz doce que alguma vez comi. E lá na seleção é sempre antes dos jogos, eles metem um arroz doce. Da mesma maneira que aqui no Fulham não é um arroz doce, mas é o crumble de maçã. Mas já há uns anos que é assim. Dizem Olha que como eles se tratam bem. traz coisas boas, traz boas coisas, portanto há que manter. Na seleção tinha também, em 2002, nós tínhamos um roteiro de música para ir para os jogos, né? Então, enquanto não tocasse todo o roteiro, né, toda a playlist lá, com os instrumentos, não acabava. Eu contei essa história outro dia para uns amigos e lembro que na final contra a Alemanha, nós chegamos no estádio e faltava 4 músicas para cantar. A gente não desceu do ônibus enquanto não acabou de cantar essas 4 músicas. Então acho que é uma forma, é aquela preparação final realmente, assim, puxa, agora estou pronto, vamos pro jogo, vamos ver o que vai dar. Mas só superstição também não resolve, né, Paulinho? A gente sabe que Claro. Isso é algo que nos, acho, né, nesse momento fortalece a nossa crença, a nossa forma de entrar talvez focado também, de alguma maneira. Com certeza atrapalhar não vai, então a gente pode continuar com as nossas... Eu sou super a favor das superstições, Sim. ou melhor, das rotinas, não é? Sim, Dessas âncoras exato. para uma pessoa ganhar confiança, mas daquelas que nós controlamos. Porque, por exemplo, eu trabalhei com um jogador que dizia, quando estava a perder e começava a olhar ali para o marcador do tempo e vi que aquilo já estava, passava os 85 minutos e ele estava, por exemplo, 2-0, pronto, para ele já não conseguia. A partir dos 85 minutos já não conseguia recuperar. E então aquilo era, ele levava a vida a olhar para aquilo, a ver quando é que ele bate os 85. Bateu aos 85, ele quebrava completamente a performance dele, porque ele já não acreditava. Tenho outro, não é? Que é um jogador também da seleção portuguesa, que ele diz, a partir dos 80 é quando eu começo a jogar. É quando eles estão todos mortos e eu sinto... Ele também tem uma âncora ali, ele também diz, Sim. aquilo bate os 80 e eu sei que eles começam todos a morrer. Principalmente a equipa que estiver a perder, baixa muito a performance. Por um lado quer fazer, mas por outro lado também já não aguenta, já não acredita, etc. E aquele aumento para mim serve de gatilho. Porque eu ali, eu tenho energia, ele é um jogador que acredita que tem muita energia, e a partir dos 80 é quando eu guardo tudo para aquele momento. Nos 80 dou tudo. Pronto, é um jogador da nossa seleção, que tem esta crença. Por isso eu acredito que tudo que são crenças são importantes, e tudo que são amuletos, gatilhos, tudo isso é importante, desde que a gente controle. Por exemplo, essa coisa de entrar com o pé direito, eu controlo, não é se eu entro com o pé direito ou não. Agora, quando se passa aqui o gato preto, se passa aqui não sei o quê, se por acaso acontece qualquer... Se hoje está a chover... Eu por acaso, antes de ontem, estava aqui o meu pai em casa, também estava, agora já voltaram para Lisboa, mas estava aqui em casa e estava aqui na varanda um gato preto, e eu com os gatos pretos não gosto, estás a ver? E estava aqui na varanda e ele estava a dizer, olha aqui um gato, e eu assim, não olhes, eu desvia logo a cara, nem olhei para a varanda, nem nada. Tão bem, não olhes. Pá, e sempre que vejo, pá, tenho essa substituição, mas eu acho que é muito da cabeça. Eu também tenho uma, eu digo-te isso e trabalho com isto, e trabalho com esta questão da mente e do treino mental, e eu também tenho até é uma superstição, mas que é boa, e foi eu que a inventei, que é quando eu vou olha, e aqui em Inglaterra tem-me acontecido imensas vezes, quando eu vou na rua e vejo um carro a passar com matrícula LP, eu sei que alguma coisa boa vai acontecer. Então imagina, eu sei, é parvo,
Eu sei que é muito estúpido, mas já tenho isto para aí há uma série de anos. É ou não é, Ritinha? A Ritinha sabe que eu estou sempre... Olha um LP. Por exemplo, nós vamos para algum sítio, para uma reunião e vamos fechar um negócio, ou vou fechar com um jogador. E no caminho vejo o LP. Eu sempre, está no papo, vai estar fechado. E acontece sempre. Então o LP para mim é um sinal do universo que as coisas vão correr bem. Tens de estar sempre a tentar as matrículas, então, quando vais na estrada. Às vezes fica um bocado paranoico. Agora já não fica tanto, mas no início eu estava sempre, ia andar e sempre a ver matrícula. Quando eu queria que as coisas corressem bem e não aparecia nenhuma, eu procurava-as e aí fica um bocado paranoico. Pronto, hoje em dia já não acontece tanto, mas curiosamente aqui, desde que estamos aqui em Inglaterra, nos táxis há imensos LPs. Não sei porquê, mas aquele matrícula é um bocadinho mais do que o LP porque são mais letras. Mas está lá sempre o LP. Vejo muitos. Pronto, é uma panca. É bom sinal. Toda a gente tem as suas porcarias. Eu também tenho as minhas. Alguma coisinha para ajudar. Com as suas porcarias, para não dizer outra coisa. Olha, João, e diz-me uma coisa. O que é que significa sucesso para ti? Como é que tu descreves sucesso? Porque o sucesso, não é, como tu deves saber, é uma coisa que é muito diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que acham que ter sucesso é ter muito dinheiro, ter sucesso é chegar a um determinado clube, ter sucesso é estar com saúde. Enfim, no teu caso, o que é que tu consideras, depois olhando para trás, que foi sucesso para ti? Foste uma pessoa de sucesso? Eu acho que para mim sucesso acima de tudo é demonstrar-nos a nós mesmos que conseguimos mais do que aquilo que alguma vez pensámos. Ou seja, sobrepomos os nossos desafios, as nossas conquistas. Eu acho que é basearmos como é que seja? É um misto de expectativas e de realidade, ou seja, é basicamente isto, que é eu conseguir chegar mais longe do que aquilo que alguma vez pensei que fosse possível, ultrapassar os meus limites. Eu acho que... ultrapassar a tua própria média, aquilo que tu estás a ir mais longe do que aquilo que tu estás acostumado a fazer? Sim, ou até que tu pensaste Sim. fazer? E eu olho muito para isso, por exemplo, como... eu obviamente, todos nós temos sonhos, mas eu como por exemplo estava no Sacramento, eu jamais pensei que fosse conquistar aquilo que tenho hoje. Ou seja, aos 17 anos da minha carreira, quando estava a jogar num clube modesto de Lisboa, ainda para mais com a carreira de formação, que eu não tive uma carreira de formação igual a se calhar 80-90% dos meus colegas, foi feita tudo em clubes grandes, ou seja, isso na minha altura ainda já me tornava as expectativas um pouco baixas. Nunca pensei que fosse chegar a este nível, não é? E a verdade é que para mim sucesso é tudo aquilo que tenho vindo a alcançar. O facto de ter sido campeão pelo Sporting, o facto de ter chegado à seleção nacional, o facto de já ter sido médio do ano, de ser agora o jogador com por exemplo, mais recuperações neste momento da Premier League. Isso está a ver que isso está com uma felicidade do caralho. Quando chegamos ali ao ponto das recuperações da bola... Não, são objetivos que nos metemos na nossa cabeça e que traçamos e depois obviamente dá-nos orgulho quando alcanças, exatamente. Os troféus que já ganhei, todas estas coisas estas conquistas que fui tendo, para mim é a definição de sucesso. Quando conseguimos sobrepor-nos àquilo que muitas das vezes até a nossa própria cabeça nos põe. Sentiste também, tiveste alguns desafios, como tu já falaste. Qual foi o pior desafio ou o momento mais desafiante da tua vida enquanto futebolista até agora? O momento em que tu sentiste mesmo, caraças, não estou a conseguir. Já houve algum momento em que tu sentiste... às vezes eu ouço os jogadores dizer, nomeadamente quando eles fazem este trabalho comigo, que parece que perdem a alegria de jogar, estão numa fase em que não têm muita vontade por causa das coisas que estão a acontecer. Tu já sentiste isto? Senti, já senti. Não, eu acho que tu próprio dizes que a maior parte dos jogadores o sentem e eu sou mais um. Sim. Que houve uma fase da minha vida, não o escondo, que na minha primeira época de Sporting, que foi muito complicada para mim, lidar com certas coisas que não estava habituado, talvez
por exemplo, isto foi antes da minha ida para Braga e talvez eu precisasse naquela altura de algo diferente, não estava preparado para estar a jogar na equipa principal do Sporting, ou se calhar estava preparado, mas não tinha aquela confiança que deveria ter num momento muito devido ao contexto atual, exatamente. E eu lembro-me, na altura não sentia a alegria de treinar, não sentia aquilo que sempre senti ao longo da minha carreira, que é o prazer que tenho de fazer aquilo que mais gosto e que tenho, graças a Deus, tenho a felicidade de fazer, que é fazer disso a minha profissão. E eu, na altura, lembro-me que foi dos poucos momentos da minha carreira, se não mesmo único, que não sentia feliz a fazer o que mais gostava. E foi um dos momentos difíceis, ou dos mais difíceis da minha carreira, que tive que dar a volta por cima. Que foi uma fase menos boa da minha vida, mas que pronto, a nossa carreira é feita destas coisas também. E consegui dar a volta. Depois fui para Braga. Se calhar se eu também não tivesse tido essa experiência menos boa, se calhar também não tinha depois ido para Braga, se calhar também depois de ter voltado ainda ao Sporting, já sendo um jogador diferente daquilo que eu era. Olhando para trás, tu sentes que, apesar de ter sido desafiante, fez-te crescer? Sim, claro, eu acho que o sucesso... Foi necessário, se calhar, para que hoje estejas aqui. Sim. Com esta maturidade. E o sucesso, eu acho que o sucesso advém muito do insucesso também que às vezes temos. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que às vezes o insucesso leva-nos a que tentemos procurar outras coisas de nós, a ter que nos adaptar a coisas diferentes, a mudarmos, a forçar a mudança, e eu acho que muitas vezes o insucesso leva-nos ao sucesso e eu... É te obriga a sair da zona de conforto, não é? Sim. O próprio insucesso é um desconforto dentro da tua zona de conforto, não é? Vem um insucesso e tu tens que lidar com aquilo, e a única forma que tu tens, se calhar, de ter o sucesso é ultrapassá-lo, é crescer, é ser maior que os teus desafios, e isso é todo um trabalho, não é? Que custa, obviamente, mas que uma vez feito, te torna uma pessoa completamente diferente. Porque se tu fosses lá atrás, sabias lidar com as coisas de outra forma. Foi, exatamente. Eu acho que um jogador, se estiver sempre habituado ao sucesso, depois quando chegar à altura de um momento menos bom, acho que não vai ser... Mais dificuldade. Tem mais dificuldade depois em dar a volta. Certo. Enquanto, por exemplo, eu penso muito assim, quando tenho um momento menos bom assim, penso muito no que foi o meu passado, sabes? Que baseio-me muito naquilo que foi há uns tempos atrás, as dificuldades que tive no passado, e tento-me, se eu conseguir dar a volta a isto, e estava mesmo numa situação complicada, porque é que não vou conseguir dar agora? Usas a experiência do passado para te dar força para tu ultrapassar. Sim, exatamente, e se nós formos olhando para os nossos passados, encontramos sempre momentos menos bons que tivemos e que conseguimos dar a volta. Eu acho que às vezes temos que fazer esse exercício de pensar de voltar à estaca, voltarmos um bocadinho resumidamente o que é que foi a nossa carreira, e para isso também nos servir depois de motivação e de estímulo, para conseguirmos dar a volta por cima. Quase não esquecer de onde é que eu vim, o que é que eu já passei. Exato. E trazer isso para o momento presente, não é? Para valorizar onde estamos. Nesse momento, né, Suzana, a gente tem que, quando você está em baixa, né, ou digamos assim, algo que acontece que não está programado, e em alguns momentos a gente acha que é um retrocesso na vida, um retrocesso na carreira, e depois, com o tempo, a gente compreende que foi importante. E é importante ter pessoas do lado também, pessoas que realmente te apoiam, te incentivam para você superar esse momento, que nem sempre a gente vai conseguir passar por ele sozinho, né? Mas muitas vezes a própria vida do jogador de futebol, quando ele está ali, ela é muito solitária. Apesar de você estar num esporte coletivo, ter as pessoas que vão te ajudar a treinar, os colegas ali, mas você é um solitário dentro do esporte coletivo. Porque se você não vai bem, o treinador vai fazer outra escolha, mesmo se você é emprestado, as pessoas esperam que você chegue para resolver um determinado problema, e se você não vai bem, há uma desconfiança. E lidar com isso é sempre um fator que dificulta. Quando você olha tudo isso, cara, né? Esses pontos assim que muita gente fala assim, foi ruim,
mas você fez uma análise, pô, foi difícil, mas eu aprendi. E o que você extrai de tudo isso, toda essa dificuldade, para levar para o futuro, para um objetivo que você quer, que você almeja para frente? O que pode te ajudar no futuro? Não, eu acho que basearmos acima de tudo nas experiências. Eu acho que tu, quando encontras uma coisa menos positiva na tua vida, ou seja, um desafio diferente, uma experiência que não te tenha corrido como aquilo que estavas à espera, eu acho que nós temos sempre que pensar em que a vida, eu olho muito para mim assim, que eu acho que a vida acaba por nos encaminhar para aquilo que tem que ser no momento, e se eu estou a passar por isto hoje, é sinal que se calhar no futuro aquilo vai-me servir de alguma coisa, aquilo que estavas a dizer. E eu procuro sempre, obviamente, não. Houve momentos da minha vida, e hoje em dia também nós somos seres humanos, não é muito difícil, nós tentamos nos habituar às nossas emoções, mas nunca conseguimos controlá-las a 100%, porque somos seres humanos e é muito difícil lidarmos às vezes com certas situações, não é? Por já estamos mais ou menos habituados a isto que nos vai tornar imunes, não é? A certo tipo de estímulos, mas obviamente que nos ajuda a estar mais preparados e ajuda-nos a crescer. Mas eu olho muito para isto como a minha carreira de futebolista também, e o futebol traz muita coisa boa, não só a nível de muita experiência, e tu se calhar hoje em dia notas em ti, notas que tu hoje tens mais prazer se calhar em interessar-te por certas coisas que não te interessavas no passado, e eu acho que o futebol vai-nos moldando muito. Eu hoje, para mim, também noto muito isso, que gosto de fazer, se calhar, ou valorizo mais umas coisas que não valorizava, se calhar, quando era mais miúdo. Como por exemplo? Uma coisa que tu valorizas agora que se calhar não davas muito valor. Por exemplo, o passear, um simples passeio com a minha família, uma simples refeição, percebes? Uma simples refeição, conversas na refeição, uma simples refeição, um simples passeio com a família, valorizo. Uma simples caminhada, por exemplo, valorizo muito, por exemplo, dar um passeio com a minha família, nem que seja só um passeio, percebes? Tipo, só para falar. Sim, coisas simples. Coisas mais simples, mais básicas, mais essenciais. Preenche, né? Preenche porque a vida, o tempo todo viajando, hotel, jogo, não tem tempo, você passa a apreciar coisas que você talvez não dava valor, principalmente quando é mais jovem, né? Você está num outro ritmo, a experiência vem chegando, a maturidade também, né, pai? Eu acho que é muito isso, é a maturidade e o futebol vai-nos moldando. Não é à toa que também depois o jogador de futebol tem filho mais cedo que a maior parte das pessoas, não é? Que joga futebol, as pessoas que normalmente uma pessoa com a minha idade se calhar ainda está a estudar, não é? Ela está a fazer a vida académica normal de um adolescente, de um adulto, do jovem, exatamente, mas eu acho que, obviamente, depois também começamos a ganhar dinheiro mais cedo e isso também nos ajuda a criar a vida mais cedo. Mas isso depois também nos ajuda a amadurecer de uma maneira diferente. Mas este exemplo, por exemplo, da caminhada que te dei, uma refeição, por exemplo, com todos à mesa, por exemplo, antigamente fazia-me eu estava sempre habituado a jantar estava muitas vezes habituado a jantar no sofá. Hoje em dia dou muito mais valor a jantar, por exemplo, com todos à mesa, sabes? Tipo, é diferente. Há coisas que hoje em dia valorizamos, pensamos também de uma maneira mais adulta do que há uns tempos atrás. Tão giro. Que bom. Se você for falar assim, eu ainda tenho um sonho muito grande a atingir na minha carreira, na minha vida. Qual que seria ele? Tenho um sonho. Sim, não te posso dizer que tenho vários ainda, né? Tenho vários. Agora, quando o meu filho tenho sempre quis. Estás a falar em termos profissionais, termos pessoais, que é que. Pode falar do lado pessoal e do lado profissional. Então, do lado.
Ou colocar Lado mais de pessoal, um. Né? basicamente Lado vais pessoal, ficar sem dormir a partir de agora. O lado pessoal, pode passar acima de tudo uma boa educação ao meu filho, passar-lhe acima de tudo os princípios e os valores que o pai tem, não é? E acho que é acima de tudo o maior sonho e ao mesmo tempo o maior desafio que qualquer pai pode ter. Depois no que diz respeito a sonhos profissionais, tenho aquilo que se disse há bocado, obviamente o sonho de poder a curto prazo de garantir os objetivos, por exemplo, com a minha equipa, garantimos o principal objetivo do clube e demonstrar quem é o João Palhinha aqui em Inglaterra, mostrar o meu valor, o valor que me fez chegar à seleção nacional, me fez ser campeão nacional, todas essas coisas que me ou seja, as minhas conquistas, quero ter as minhas conquistas também aqui em Inglaterra, num país diferente do que é o meu, para depois isso também me trazer coisas benéficas no futuro e chegar a patamares ainda mais altos. É assim o objetivo que tenho, a curto e a longo prazo. Se tu pudesses voltar lá atrás e ires falar com o João Palhinha com 10 anos, ok? João Palhinha, 10 anos, tu vais lá e vais lá falar com ele. Que conselho é que tu lhe davas? Sim, porque ele vai passar por muita coisa, não é? Até chegar aqui a este momento atual, onde tu estás agora. Tu ias lá atrás e dizias-lhe o quê? Sim, olha, miúdo. É difícil estar porque é muita Conselho é que coisa davas? tinha que dar, era várias, não é? Mas acima de tudo que fosse acima de tudo que fosse persistente e que não desistisse dos sonhos, porque com a persistência e com o valor que eu sabia que tinha, que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acabar por acontecer, e foi assim. Eu estava-te a dar o exemplo aos 17 anos, já chegar numa fase da minha vida em que achei que fosse difícil que desse o salto, e quando menos esperava foi quando aconteceu. Portanto, e mesmo a questão, por exemplo, quando voltei do Braga para o Sporting, não estava à espera que naquela época fosse campeão e conquistasse mais títulos ainda, e a verdade é que quando a vida surpreende quando nós menos estamos à espera. Para um lado e para o outro, não é? Mas a verdade é que quando as coisas estão a correr mal, a gente também sabe que ela também vai surpreender para o bem, e portanto, às vezes é uma questão de tempo até as coisas se ajeitarem. Mantemos a cabeça erguida e pronto, e o foco acima de tudo, que o foco tem que estar sempre presente e não nos deixarmos afetar quando as coisas não nos correm mesmo bem. Obviamente não somos imunes, como disse há pouco, não somos imunes aos momentos menos bons, aos maus jogos, aos maus resultados, mas isto no futebol isto da mesma maneira que tanto muda do bem para o mal, também muda do mal para o bem, portanto isto muito rápido, é muito vivido de semana a semana, e eu habituei-me. Eu, por exemplo, eu quando tinha um mau jogo, quando era pequeno ou assim, ficava-me cismado, sabes? Tipo, ainda às vezes fico um bocado cismado com. Eu acho que é uma das coisas que ainda tenho. Sinto-me responsável, fica-me na cabeça, sabes? E às vezes é muito mais difícil para mim, por exemplo, esquecer-me de um mau jogo do que, por exemplo, valorizar-me quando faço um excelente jogo, percebes? Tipo, é quase normal, não é? Isso é a tua obrigação. Mas eu acho que responsabilidade, você mesmo se joga. Mas eu acho que né? sim, é mesmo isso. Acho que cobro muito de mim próprio ainda, mas eu acho que também foi uma das coisas que me levou também a chegar até aqui, essa exigência, também muito devido ao meu pai. O meu pai também é muito exigente comigo, e mesmo eu próprio não fica muito satisfeito quando alguma coisa não corre bem, mas foi isso. Mas já é assim desde pequeno, não é só desde que sou profissional, é assim desde pequeno, já desde miúdo que jogava no Sacaveirense já era assim. Mas pronto, foi essas coisas que me fizeram chegar até aqui, e vou mantê-lo sempre durante a vida, e depois também, se tiver a felicidade também de que o meu filho siga o caminho do pai, vou reproduzir sempre com algumas diferenças, não é? Porque depois a vida também nos molda e nos ensina
se calhar a lidar com certas situações de maneira diferente e espero... Mas os princípios e os valores estão... Sim, e espero acima de tudo passar os princípios e os valores que eu tive. E de família, né? A gente vê, Sim. percebe a importância da família na tua vida também, dentro da carreira. E dentro de todos esses princípios, né, valores que a família, eu vejo assim, é o princípio de tudo, é a base, né, que nos sustenta para a vida, para o trabalho. Quais os ensinamentos que você traz para o futebol e que te auxilia a fazer tudo que você faz com qualidade, atingindo o sucesso que você atingiu e que você traz dentro desse princípio familiar, né, que ficou evidente aqui para nós, né? Você fala do seu pai, da família, você falou do seu filho, que tem esposa, que você está construindo. E todo esse ensinamento que você traz da sua base, você traz para o futebol para acrescentar em tudo que você já aprendeu. Acima de tudo o respeito e a paixão de... Eu valorizo muito, por exemplo, dou muito valor ao facto de fazer aquilo que mais gosto e olhar para casos da minha família que não, pessoas que, como isto é a maior parte da sociedade é assim, que não fazem aquilo que gostam, não fazem aquilo que gostam e ao final do mês, não é? Tem o dinheiro acima de tudo contado e nós temos de dar graças a Deus quando nos queixamos de alguma coisa, nós futebolistas temos que dar graças a Deus mesmo por fazermos aquilo que gostamos e sermos bem remunerados por isso e eu acho que antes de estarmos a queixar de alguma coisa temos que dar muito valor à vida que temos, porque eu, por exemplo, eu neste momento não me imagino fazer outra coisa, não me imagino, mas não sei o que é que seria se não fosse jogador de futebol, tá? Muito provavelmente tinha seguido o caminho que os colegas meus da escola seguiram e hoje em dia andam à procura de trabalho, andam à procura de, sei lá, de condições que nem têm uma perspectiva de vida futura ou presente que eu tenho, ou seja, já ser pai, já ter a vida estabilizada, já ter as coisas mais ou menos orientadas para o futuro, e eu dou muito valor a minha família, aliás, a minha família sempre me fez muito dar valor à vida que tenho e o respeito e depois a dedicação, obviamente, que sempre entreguei na minha profissão. O respeito, o profissionalismo, que há coisa que sempre fui é profissional, mesmo na altura quando estava no Sacavenense, já me deitava às horas bem cedo, de vez em quando saía uma vez ou outra, mas também não era de sair à noite como, por exemplo, os meus ex-colegas saíam na altura. Sempre te portaste muito bem, sempre fui muito profissional e não sabia o que é que o futuro na altura tinha reservado para mim, portanto... Mas aí também foi acima de tudo também pelo meu... Mas o teu pai também não te deixava... Meu pai também te punha na linha. Meu pai não me deixava e se eu por acaso algum dia tentasse fazê-lo, meu pai, já sei que no dia seguinte meu pai ia estar chateado comigo ou ia estar amoado, portanto às vezes nem... Teve um papel muito importante ele aqui nisto tudo, não teve? Claro na orientação e sim, sim, eu acho que os pais hoje em dia, um atleta com seio familiar é sempre diferente de um atleta que não tem um seio familiar saudável. Eu acho que a família tem muita importância e relevância na carreira de um jogador, tanto nos momentos bons como nos momentos menos bons. E eu vejo, e às vezes não é só nos momentos menos bons, é mesmo nos momentos bons, saber passar os princípios e os valores, porque não. As coisas até podem estar a correr bem, mas tu não lidares. Não desfrutar. Não é não desfrutar, é não teres. Não dás valor àquilo, ao quanto acima de tudo não dás valor ao quanto aquilo deu trabalho de conquistar, sabes? Sim, eu acho que às vezes olho para certos exemplos e mesmo de sucesso, parece que não. Parece que as pessoas não vivem o sucesso e porque não o valorizam e não valorizam o processo que os levou a chegar ali. Sim, eu acho que é um bocado isso. E eu felizmente valorizo muito o que é que a vida
a vida custa a ganhar e sei bem o que é que o trabalho que me deu a chegar até aqui e há coisa que quero sempre passar à minha família, aos meus filhos. É sempre esta noção da realidade, porque nós muitas das vezes vivemos numa bolha, nós jogadores de futebol vivemos numa bolha e não temos noção de certas coisas e eu sinto que sinto-me enquadrado um bocadinho num mundo um bocadinho mais real, um bocadinho mais fora da bolha do que aquilo que certos colegas meus vivem. Eu muitas das vezes até tento alertá-los de certas experiências que depois nós ouvimos, não é? Mais experiências no futebol, porque resumidamente é aquilo que estávamos a falar há pouco, que a carreira de futebol é curta e nós temos que ter bastante cabecinha, porque e eu acho que a orientação da família deve-se muito, tem muita importância aí. E porque tu, a partir do momento que começas isto não é quanto ganhas, mas sim quanto depois, não é? Como é que geres? Como é que geres, exatamente, como é que geres. Como é que te adaptas a ganhar o que tu ganhas e tudo isso, não é? Exatamente, eu acho que a família aí tem um papel sempre muito importante e a educação aí é essencial nesses momentos. Sem dúvida. Olha, e para finalizar aqui esta nossa conversa, se tu estivesses aqui no nosso lugar e tivesses de te entrevistar ou falar contigo mesmo, não é? Qual era a pergunta que tu te fazias, que nós ainda não fizemos? Qual é que era a pergunta que eu me fazia? Sim, se tu estivesse aqui no nosso lugar. Tu és eu sou tu. Qual era a pergunta que tu fazias? Que ainda não foi feita. Que eu te fazia a ti? A ti. A mim, pronto. Tá. É difícil. É difícil. Algo que nós não perguntámos, mas que devíamos ter perguntado. Não sei. A mim não tenho assim. É difícil, tinha que estar aqui a pensar há algum tempo. Porque é que talvez. Porque é que talvez. Porque é que talvez em momentos em certos momentos da minha carreira talvez pensei tanto no futuro e não viver o presente, exatamente. Acho que foi um bocado assim. E porquê que foi? Eu acho que foi um bocado pelo Agora fazendo zoom a tudo, não é? Olhando lá para trás, porquê que foi? Eu acho que foi um bocadinho por aquela questão das nossas mentes às vezes nos puxarem para uma coisa que da nossa cabeça tentar jogar mais pelo seguro, sabes? E não querer às vezes arriscar tanto, percebes? É difícil responder porque são momentos. Eu até se calhar reformularia a pergunta, que é porque é que em certa altura da minha vida se calhar não liguei tanto à opinião de outras pessoas e não valorizei exatamente o que é que o meu valor exatamente no momento. Porque é que o que está lá fora teve mais peso do que a tua própria capacidade, do que está dentro, e a tua vontade e o teu valor. Exatamente. Achas que essa pergunta também pode servir de conselho para quem passa a ouvir este podcast, de que há momentos que é preciso tu olhares mais para dentro, mais para a tua força e valorizares-te mais para conseguires ganhar força para lutar com o que está à volta? Sim, sem dúvida. Acho que reformulando a pergunta, acho que é mesmo isso que acabaste de dizer. Acho que temos que olhar, devia ter olhado na altura mais para mim e não ligar tanto ao que a outra pessoa diz ou deixa de dizer, porque o importante é eu reconhecer aquilo que valho e o quanto eu lutei para chegar
onde estou hoje. Mas o questionamento é muito importante, porque põe-nos a pensar, não é? Põe-nos a pensar, então e se fosse assim? Então e se eu reagisse assado? Então e se isto fosse possível? E às vezes o questionamento faz-nos pensar nas soluções. E às vezes estamos bloqueados na vida só por causa disso. Mas retoma lá a tua parte. 2 jogos, né, que às vezes eu classifico, né? Tem o jogo de campo, uma equipe jogando contra a outra, e é o jogo que você joga contra si mesmo, ou a favor de si mesmo, né? Ele é um jogo mental, é onde você às vezes não valoriza aquilo que você faz de bom, você não celebra as pequenas vitórias. Então a gente falou de sucesso, né? Então a gente esquece que para chegar a determinado sucesso foi várias etapas que a gente foi passando, vivendo, e aconteceram vitórias pequenas que a gente não se deu conta, para fazer a gente atingir algo muito grande, muito importante na carreira, né, da gente, como ele está aqui agora. Quantas vitórias pequenas, né, não vou falar de títulos, quantas vitórias pequenas você teve para chegar no dia a dia, não é? Dia a dia. Uma vitória, sentar à mesa, é uma vitória pequena. Sentar à mesa com a sua família. Ou de repente dar um abraço no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, daqui a pouco tá com seu filho. Isso são vitórias que às vezes a gente não valoriza tanto, que faz uma diferença grande na nossa vida como um todo, mas como atleta, reflete lá dentro de campo. Então, da minha parte, desejo que você tenha muito sucesso na Premier League, que você continue essa parede aqui no Fulham e que cresça muito. Não esqueça, tem Copa do Mundo. Obrigado, é um prazer também estar aqui a falar com vocês, e eu já tinha a oportunidade de ter falado também com a Susana, mas também contigo, né? Porque também foste um excelente jogador e com uma carreira brilhante, e obviamente é um prazer para mim também estar aqui à conversa também contigo. Obrigada, João, por este Obrigado, momento. Estava com muitas saudades tuas, por isso fico muito contente por nos teres recebido também aqui na tua casa e por teres ajudado a transmitir esta mensagem do quanto é importante nós lidarmos com os desafios também nos fazem crescer, e tu és um excelente exemplo de alguém que passou imensa coisa, não é? Boa, menos boa, lidou da forma que lidou, cresceu, desenvolveu, e hoje em dia és um exemplo para muita gente. Estás aqui e muitos não estão, não é? Como tu dizes, aqueles teus colegas de infância e que estudaram contigo não tiveram essa oportunidade, não conseguiram fazer essa carreira, se cá também não era para aqui que eles estavam virados, mas tu conseguiste e pronto, e ainda agora aqui chegaste, portanto está toda agora uma nova fase para crescer, todo um novo patamar para percorrer, e portanto muitos parabéns Uma nova história, por aquilo que conseguiste, e Deus queira que te vejamos, não é? Que eu tenho a certeza que sim, agora na Copa do Mundo, a fazer a diferença lá também, não é só aqui no campeonato inglês, não é? Tu disseste uma coisa muito interessante, que é eu quero que as pessoas saibam quem é o João Palhinha aqui na Premier League. Isso é uma coisa muito interessante. É quase como tu tens noção de como é que tu queres ser visto aqui. Como é que tu queres deixar aqui a tua pegada quando um dia saís daqui, ou quando um dia as pessoas falarem em ti. Isso é muito, muito interessante. Eu espero que tu também tenhas uma visão sobre como é que as pessoas te vão ver na Copa do Mundo, não é? Aqui no Campeonato do Mundo. Agora já, em breve, não é? Que é daqui a uns meses. Estava-te a dizer que ainda não sei a equipa se vou estar presente ou não, mas obviamente que é um dos meus sonhos estar presente no Mundial, da mesma maneira como já tive a felicidade de jogar o Europeu, Liga das Nações. O Mundial é um dos meus grandes objetivos, e espero conseguir concretizar mais um grande sonho, mas para isso ainda tenho que, agora estes meses que vêm, continuar a fazer um excelente trabalho que tenho vindo a fazer, melhorar cada vez mais para poder estar lá presente, e pronto, e agradecer também agora estes minutinhos de conversa, e pronto, é um prazer falar e contar também, partilhar um pouco da minha experiência profissional e também de certa maneira pessoal, não é? Claro. Porque isto acaba por coincidir tudo, não é só questões profissionais, é pessoais também. Falando desta conversa, serviu um pouco também para as pessoas lá em casa conhecerem-me um bocadinho melhor e o que é que foi o meu trajeto, e agradecer-vos acima de tudo por esta conversa. Obrigada. Obrigado.